Fala, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Bragantino. Mengão, vice-líder do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto do líder Cruzeiro. Ontem conquistou um resultado muito importante, vencendo o Bragantino fora de casa. E a mídia esportiva rasgou elogios ao Flamengo, que está jogando muita bola. Vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto, Cicínio, Renata Fã, Ronaldo e o Edu Dracena falaram dessa vitória do Flamengo. Tem um trecho também aí do pessoal da ESPN Brasil falando sobre a vitória de hoje. Deixar os créditos aqui na descrição, o Jogo Aberto, ESPN Brasil. Você, torcedor do Mengão, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Se inscreva, ative o sino, mas agora, bora pro vídeo. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. O Bragantino também está ali nas primeiras colocações. Um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não está perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, para o torcedor isso é perfeito. Para o Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todos os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem duas escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo. É o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou afastou, tá, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu estava pensando? E aí o Santos ganha do Flamengo. Foi. 1-0, gol do Neymar. Ganha do Flamengo, Neymar exaltado, com os parças, Gabriel Medina, aquela coisa toda. E vai e perde do Mirassol. Aí tinha a Vila Belmiro, torcida ainda junto. Acabou a gasolina. E não é que num jogo duríssimo, complicado. É a estação Flamengo que ontem venceu o Bragantino por 2-1, vitória importante, vencendo de virada. Mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, chega a 33 pontos, um ponto atrás do líder Cruzeiro. E o Flamengo tem um jogo a menos, esse jogo que tem a menos pode chegar aí à liderança do Campeonato Brasileiro. Resultado importante ontem,
saiu perdendo 1-0, mas foi eficaz ali, né? Aproveitou as chances que teve no decorrer do jogo. Léo Pereira empatou e no segundo tempo virou o jogo. Gol do Wesley. Esse jogo de ontem que pode ter sido aí o último jogo, a última partida do Wesley com a camisa do Flamengo, já que ele está sendo negociado e tem grande chance, né, de sair do Flamengo, né? Resultado muito importante. Próxima partida do Flamengo vai ser no domingo às 20h30. Essa partida contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que é o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Ontem o Cruzeiro tropeçou, empatou contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Um resultado que foi bom, né, para o Flamengo. O Flamengo venceu o seu jogo, a diferença acabou ali caindo para 1 ponto. O Flamengo, com esse jogo que tem a menos, pode assumir a liderança. O Palmeiras também, que está no G4, está em terceiro, tem 2 jogos a menos que o líder Cruzeiro. O Flamengo tem um jogo a menos. Os próximos adversários do Flamengo: Atlético Mineiro no final de semana, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira tem o Atlético Mineiro na próxima semana pela Copa do Brasil. Depois joga contra o Ceará e volta a jogar contra o Atlético Mineiro, a partida da volta pela Copa do Brasil. Nessa sequência aí, 3 jogos contra o Atlético Mineiro. Primeiro, no final de semana, Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil, aí tem a partida contra o Ceará e volta a jogar contra o Atlético Mineiro. E a gente torce para que o Flamengo faça uma boa partida e quem sabe ele conquiste aí a classificação na Copa do Brasil. Depois tem Mirassol no Brasileiro, aí já vai ter a primeira partida da Libertadores, os playoffs aí já da Libertadores, onde o Flamengo joga contra o Internacional, o primeiro jogo no Maracanã. Sequência aí de muitos jogos, partidas importantes, jogos importantes aí para o Flamengo na sequência dessa temporada. Vamos aguardar. Saul chegou ontem, o Flamengo já anunciou aí a chegada do Saul, pode ser que chegue mais reforços. O Emerson Royal, um nome aí que está, segundo especulações, o Flamengo está negociando para, quem sabe, a chegada do lateral, mas vamos aguardar as próximas notícias do Flamengo. Você, torcedor do Mengão, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like também, é uma forma de você estar apoiando aqui o nosso trabalho. Você não vai pagar nada deixando aquele like, então deixa o like, nos ajude aqui. Se inscreva também no canal, ativa o sino das notificações, assim você vai estar recebendo todos os vídeos. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até a próxima.